No programa Jornal Conceito de Saúde e Entrevista de hoje, vamos conversar com o professor doutor Antônio Tavares Bueno Júnior. Ele é cirurgião dentista, neurocientista, fonoaudiólogo, médico e psicólogo. Também participará dessa conversa a editora-chefe do Jornal Conceito de Saúde, Marta de Paula. No programa de hoje, vamos aprender o que fazer para ter saúde. Vamos falar sobre um tema que é vital, a respiração. Vamos conversar sobre a boca e ainda sobre o combustível da vida, hormônios. Vamos falar sobre o papel dos hormônios da odontologia, sobre a medicina orofacial e sobre o projeto Odontocrônicos. Professor, tudo bem? Tudo bem, César? Vocês estão me ouvindo também? Está perfeito, professor. Uma alegria muito grande falar aquilo que eu estudei. Estou há 53 anos estudando respiração, estudando aquilo que nos faz saúde, né? Nos faz ter saúde. Porque a medicina trabalha com doentes. Eu trabalho para não ficar doente. E você falou muito bem, né? Mas nós vamos conversar, acredito, um bom tempo aí sobre esse assunto. Isso, exatamente isso que eu ia comentar. Antes de mais nada, eu quero só falar sobre um assunto que preocupa a todos nós, que é essa situação em que o mundo todo vive, que é a questão da pandemia do coronavírus. E nós percebemos, professor, que em outros países, a equipe que faz o diagnóstico, que faz a prevenção e às vezes até o tratamento, sempre está incluído um cirurgião dentista. E aqui no Brasil a gente não vê muito isso, né? Gostaria que o senhor falasse sobre isso, sobre a importância de um cirurgião dentista fazer parte desse trabalho de prevenção e até de diagnóstico, não é? Já que nós percebemos que muito se fala na mídia, por exemplo, que a maior preocupação com a contaminação é a questão de tocar na boca, no nariz, nos olhos, e a gente percebe que essa região é a área de especialização do cirurgião dentista, não é? E realmente, eu tenho escrito alguns artigos sobre esse momento que a gente está passando, que o vírus é igual a todos. As consequências desse vírus que é diferente, né? Quer dizer, a atuação do vírus no corpo humano que é diferente, mas o vírus, ele está no ar, ele está para todo lado. Então, não é só tocando, não é só conversando, não é só ficar de máscara, né? Ele entra em qualquer mucosa. Agora, as consequências dele vão estar dentro das pessoas que têm um nariz que não funciona, uma boca que não funciona e uma quantidade de hormônios abaixo do normal. Então, quer dizer, as três coisas que deixam você equilibrado na saúde é boca funcionando, nariz funcionando e equilíbrio hormonal. Isso significa estão tomando sol, estão alimentando, estão dentro dos padrões do dia a dia de sono, de atividade e alimentação. Então, isso quer dizer que as nossas células do nosso corpo são inteligentes. Está no Prêmio Nobel de Medicina desse ano, e no meu doutorado, que é o Odontocrônico, né? As células são inteligentes. Eu dando condição para essas células trabalharem, vai deixar você saudável. Agora, se eu tranco dentro de casa e tenho dificuldade, não tomo sol, vitamina D alterada, a parte imunológica alterada, quer dizer, a tendência de ter uma contaminação com um processo infeccioso é muito maior. E o papel do cirurgião na questão do diagnóstico, do tratamento? Bom, aonde está a infecção? Nariz e boca. Não foi isso que nós falamos? Posso fazer um parâmetro para a gente dar uma noção para quem nos vai ouvir uma sequência? O corpo humano é formado de células, tecidos e órgãos, correto? Sim. Célula, tecidos e órgãos. Para que o corpo humano viva normal, em ordem, sem doença nenhuma, ele precisa de três coisas. Da boca funcionando, do nariz funcionando e de hormônios. E como é que nós vamos trabalhar? Que é o meu trabalho. Eu faço com que as pessoas, o nariz, tenham que funcionar como inspirar e expirar. Isso significa respirar. Tanto que na língua portuguesa, expirar pelo nariz é com S, expirar pela boca é com X. Então, nós temos diferenças grandes desse processo na homeostase, na troca gasosa do pulmão, né? Então, é importante você ter a inspiração, é a inspiração pelo nariz e não pela boca. E quando eu tenho uma boca que não funciona, qual é a parte mais importante da boca? É a saliva. Do olho, lágrima. Porque tem um processo imunológico. A lágrima sai do olho, vem para o nariz, para umedecer o ar, né, que você vai inspirar. E quando você inspira com essa umedecer
com a lágrima, já tem as imunoglobulinas importantes, IgA, IgG, IgM e IgE. E essas imunoglobulinas vão deixar junto ao ar, umedecido, junto com um elemento importantíssimo que é produzido no epitélio nasal, que chama-se óxido nítrico. E o óxido nítrico é inalado, né, juntamente com esse ar, com esse oxigênio, juntamente com o óxido nítrico, vai para os pulmões, e seus pulmões vão abrir. E quanto mais abertos seus pulmões, menos pneumopatias. Por exemplo, asma. Quem tem asma? Que são respiradores bucais e o pulmão está fechado. Se o pulmão está aberto, você não tem asma. Só que a medicina usa medicamentos. E a medicina orofacial, que é a odontologia, né? Que a odontologia é uma especialidade das ciências médicas. Mas como a medicina trabalha com doença e a medicina orofacial trabalha com a manutenção de saúde, aí que veio essa briga toda, essa discussão toda desde 1966, César. Desde 1966. Por isso que até hoje a odontologia não está entrando, não bate com a medicina. A odontologia está trabalhando para a manutenção da boca e nariz, e a medicina está trabalhando com as doenças. E se eu faço com que a boca e o nariz funcionem, não tem asma, pneumonia, bronquite, quer dizer, várias patologias, vai bater de frente com a medicina. É um dos pontos graves que nós temos no nosso país. Mas nós já estamos caminhando. Tem uma PL 4405 de 2019 no Congresso Nacional para mudança de nome. Em vez de chamar de cirurgião dentista, vai chamar médico orofacial, que vai trabalhar com cabeça e pescoço. Esse é o grande boom da odontologia para o século XXI. O senhor comentou um pouquinho ali sobre a questão da inspiração, né? E a expiração. Sim. A gente aprende desde criança, mas como senso comum mesmo, que a gente inspira pelo nariz e expira pela boca. É um grande erro. É. Um grande erro por causa da fisiologia, né? A fisiologia humana dos animais, mesma coisa. Né? Os animais inspiram e expiram pelo nariz, todos nós. E por que o idoso também tem o problema do ronco-apneia? Porque a flacidez muscular no idoso, eu costumo até brincar, eu estou indo para os meus 75 anos e não sou idoso, que eu fiz vestibular para idoso a semana passada e não passei de novo, né? Como eu brinco muito. Quer dizer, não sou idoso por quê? Porque eu tenho meu nariz funcionando, durmo bem, durmo às 8 horas, não tomo nenhum medicamento, estou estável e passo o meu hormônio. Tenho minha testosterona diariamente. Entendeu? Já desde 52 anos de idade, quando eu morava nos Estados Unidos. Onde eu aprendi com um médico de lá que eu tenho de fazer essa reposição. Entendeu? E o senhor acredita, assim, que a questão de valorizar o cirurgião dentista ou a odontologia, mudando de nome para a medicina orofacial, como isso vai influenciar na odontologia como um todo, assim? Que mudanças isso representaria? Um livro, nós começamos já tem alguns anos trabalhando um grupo de profissionais no Brasil. Eu vou sair um pouquinho para pegar um livro aqui para mostrar para você. Fique à vontade. Já é um estudo. Está aqui na minha mesa do lado. Está aqui, ó, medicina orofacial. Tá aqui, ó. Tá? Sim. Medicina orofacial não é mudar de nome. É uma faculdade de 6 anos, com toda a característica de estudo de cabeça e pescoço, como se faz na medicina, mas com a visão de diagnóstico da manutenção de saúde, da função celular, da inteligência celular. E não na medicina, como na faculdade de medicina que eu dei aula na pediatria há alguns anos, aqui no estado de Goiás, passamos a ensinar os alunos a fazer diagnóstico da doença. O que o senhor sente? O que está ocorrendo? Toma esse remédio. Não é isso que, então, a medicina orofacial vem mudar diagnóstico, o estudo da fisiologia de cabeça e pescoço, a parte do segundo cérebro, vocês devem já ter lido, nós temos um primeiro cérebro e um segundo cérebro, da boca ao ânus é o segundo cérebro. Então, como é que funciona esse segundo cérebro? Se você pega hoje um médico que trabalha com aparelho digestivo, né? Ou nutrólogo, muitas vezes, que trabalha com a boca, com os alimentos, né? Então, quer dizer, a odontologia é uma ciências médicas do qual vai trabalhar com a medicina orofacial para fazer a manutenção da saúde. Então, diagnóstico de manutenção é fazer respirar corretamente, as células ter os nutromentos e nutromedicamentos, né? Porque quando você vai colocar um alimento na boca, quando está na boca não é mais alimento,
ele vira nutromento e nutromedicamento, aquilo que vai te nutrir e vai te curar. Água, por exemplo, posso dar um exemplo? Está aqui, ó, eu até trouxe. Água é alimento. Faça a experiência depois. Coloque na boca. Se alimenta, não tem de mastigar. E se você mastiga a água qual é o pH? O pH da água é 7,2, 7,5, 8, depende da região. Mas mais ou menos é alcalino. O nosso estômago é pH 2, é ácido. Então, se eu coloco água direto no meu estômago, eu altero o pH e vou alterar o núcleo de equilíbrio de bactérias que o meu estômago precisa ter para o processo metabólico. E quanta gente com problema tomando medicamentos simplesmente porque toma água errada. Então, água tem de ser mastigada. Qualquer alimento tem de ser mastigado. E quando você mastiga, né, bastante, e você tem um alimento sem estar com pedaços, né, está massa e está com saliva, o processo metabólico inicia na boca. Então, quando se fala você tem de comer saudável, saudável não é no prato, saudável é depois de mastigado, que é o processo metabólico começa na boca, não no estômago. Então, qualquer alimento que você coloca na boca, ele vai virar nutromento e nutromedicamento. É simples essa compreensão que eu dou. Água é H2O. Lembra na escola? Sim. Uhum. Entendeu? Água H2O. Quando você põe na boca, ela continua sendo H2O? Não. Não. Ela vai mastigar, entrar com a mastigação, ou entrar com a saliva, na verdade, então ela vira um outro elemento químico, que tem de ter um pH parecido no estômago para não ter alteração de bactérias. Então é fundamental você ter qualquer... Eu até brinco com os colegas, aí no sul vocês tomam vinho, né, com facilidade. Você toma vinho como toma água, ou você coloca na boca e dá uma balançada, como nós falamos, né? Você coloca o vinho na boca para quê? Para misturar com saliva, para ter um sabor e ter um processo metabólico alterado, para você ter um gosto saudável. A água é a mesma coisa, porque vai ter um processo metabólico. Toma um vinho sem passar pela saliva, te faz mal. E quando o senhor fala dessas funções da boca e essa preocupação de mantê-la saudável, então isso é uma prevenção que deve começar na infância, não depois de adulto, quando aparece. Antes da infância? Eu sou odontopediatra, né? Eu trabalho já vai para 38, 39 anos com pré-natal odontológico. Eu começo a preparar o primeiro restaurante da vida, que é o seio da mãe. Então, desde o 6º mês, eu já começo a preparar a mãe, preparar o seio, a alimentação dela, a forma de amamentar, a forma porque a amamentação tem que ser em pé. Não pode ser deitado, porque a deglutição ela foi feita na posição que você está, correto? Se você deita para fazer a deglutição, você vai treinar os músculos a deglutir errado. Isso você vai ter a língua fora de lugar. Aí vai ter as hilarias, a fala errada, né? Vai ter as dificuldades de fonação, dificuldade de deglutição, crescimento da face alterado. E aí começa dentes tortos. A odontologia passou a trabalhar muitos anos atrás com ortodontia para trabalhar com dente. Só que nós trabalhamos já há mais de 25 anos para fazer com que os músculos da face que você degluta corretamente, mastiga corretamente, respire corretamente, você vai ter um crescimento da face normal. E esse crescimento normal da face vai te dar o quê? As funções adequadas do nariz, da boca, do olho, do ouvido e assim por diante. Tem pessoas que têm, por exemplo, estrabismo. Você pode ver que quem tem estrabismo deglute errado. A hora que vai engolir, geralmente faz uma movimentação da cabeça, né? Então, essa deglutição alterada, ela vai causar através de um nervo chamado parasimpático, que é o mesmo do globo ocular. Então, o globo ocular fora de lugar é uma deglutição errada. Corrigiu a deglutição, o olho volta para o lugar. Olha que fantástico. Eu tenho muitos casos assim. Que antigamente colocava o tampão no olho, óculos com tampão, na verdade, é um treinamento de músculo, não é isso? Sim. Agora, o que é que levou o olho a ficar fora? A deglutição. Aí eu vou adiantar mais uma coisa importante. Todos os músculos que nós temos para você mastigar, deglutir, falar e respirar, que são as 4 funções, né,
sine qua non da vida, como se diz, na verdade, ela depende do ocioide, esse ossinho daqui. Tá? Esse osso é o osso mais importante do corpo. Por quê? Porque é o osso que depende da musculatura. A língua é presa, ela é fixada nesse osso aqui, lá embaixo. Então, quando esse osso está muito baixo, ronca a apneia. Corrige o osso, você corrige essas disfunções. Porque ronca a apneia não é doença, é disfunção. Então, você corrige a disfunção, você vai deglutir melhor, vai respirar melhor. Então, você equilibra as pessoas. Por isso que a odontologia ou a medicina orofacial que nós estamos lutando, para dar um equilíbrio, pelo menos, para as pessoas entender que nós estamos no século XXI. Nós temos uma tecnologia, nós temos a odontologia cresceu, foi a ciência que mais desenvolveu no final do século XX para cá, né? Nesses últimos 20 anos. E, infelizmente, não tem essa compreensão tanto no meio médico como no meio político. E isso faz com que, hoje, numa pandemia, precisa de um indivíduo entubado. Quando entuba, não falta saliva, e a saliva não tem o processo imunológico, então você está levando bactérias, 5, 10 dias, vai a óbito. As pessoas não vão a óbito pelo coronavírus que está lá, vão a óbito por infecção secundária. Não é só agora coronavírus. As pessoas que ficam entubadas por muito tempo, a tendência é ir a óbito, por infecção, por uma pneumonia, não é verdade? Tem muitos países que eu já vivi 20 anos fora do país, né, estudando, pesquisando. Eu já tive algumas universidades que não se entubam, né, nesses casos. Faz traqueostomia. Evita uma infecção. Mas é aquela luta de classe, né, César, que infelizmente nós estamos passando entre a medicina, a odontologia, a enfermagem, né, a fonoaudiologia, e todo mundo brigando para ter um paciente doente, né? Mas não é essa a odontologia, tá? A odontologia é uma ciência médica que as suas especialidades, as especialidades da medicina orofacial, na realidade, tem várias. Endodontia, implantes, ortodontia, todas as especialidades da odontologia é da medicina orofacial. Como é da medicina, né? Tem a pediatria, tem a cardiologia, tem o dermatologista, e aí... Entendeu? Só que ainda isso não é bem colocado. E outra, eu costumo até dizer, César, para terminar essa parte, eu não gosto de ser chamado de dentista. Por quê? Porque oftalmologista não gosta de ser chamado de oculista. Sim, é São verdade. termos diferentes, Sim. não é verdade? É. Tem muitos aí. Você pode ver, ninguém chama de empregado numa empresa, são colaboradores. Colaboradores. E a odontologia não é dentista. O dentista foi da época lá para trás, né? Nós já estamos em outra área. Então, ficou um vácuo na medicina de manutenção de saúde. Hoje se dá manutenção de doença, tanto que os planos de saúde só atendem se você estiver doente. Sim. E vai ter um grande salto quando a medicina orofacial, os planos de saúde vão atender pessoas com manutenção de saúde. Olha que interessante. Nós vamos dar um salto de manutenção. E muitos países já têm isso. Portugal, Estados Unidos, Espanha, são os médicos dentistas, os médicos cirurgiões dentistas, né? Eu não conheço nenhum cirurgião. Sim, eu vou deixar que a Marta também participe do programa. A Marta, que é editora, editora científica do jornal, não é? Não sei se ela está nos ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo? Não está dando... Tranquilo? Sim, tranquilo. É encantador tudo isso, é fascinante ver como é que o corpo, como é que foi projetado, e de uma forma tão simples para não termos doenças, para não usarmos medicamento, é extraordinário. O que eu gostaria que o senhor falasse, porque eu me encanto só de ver o senhor falar, porque o senhor já vai falando tudo, vai ligando uma coisa à outra, não é? Então, assim, quando o senhor fala em todo esse processo, o que eu lhe ouvindo, fico percebendo, e isso não tem como tu não enxergar. É preciso haver uma mudança enorme no comportamento, desde o momento. O senhor depois vai falar um pouco sobre a questão da amamentação, porque é aí que começa tudo, não é, professor? Sim. Ensinar essa mãe, porque eu vou lhe dizer o seguinte, eu, como mãe, eu tenho uma única filha, eu amamentei ela quase que até os 2 anos, lá pelo 1 ano e meio, 2 anos, é que ela ficava de pezinho para mamar, mas antes disso,
eu amamentava ela como a grande maioria das mães, deitada, por desconhecer, por ignorância de não ter esse conhecimento. E acredito que a maioria das mães não sabem disso. Não sabem. Não sabem. Não é que não queiram fazer o correto, é por desconhecerem. Você tem razão, Marta. Isso é um aspecto. Outro aspecto, professor, na questão da mastigação correta do alimento. Como mastigar água, como fazer essa água se movimentar na boca. Outra coisa, como mastigar. Com relação a mastigar, nós já sabemos que devemos mastigar até que vire uma papa. Mas quantos fazem isso, professor? Hoje, na correria que vivemos, enfim, uma série de haverias justificativas até para não ter esse procedimento, estamos aí, né? O ser humano com tantos problemas em função de um processo que seria muito mais simples, não é? Sim. Duas coisas, vamos dividir esse questionamento seu. Primeiro, a amamentação. Né? Quando se tem aí conceito saúde, o que é conceito saúde? Saúde não é não ter doença. Saúde é a manutenção das suas células e tecidos e órgãos para que continuem suas células inteligentes. Porque o corpo é inteligente. Se você está com frio, seu corpo pede uma coberta. Você está com calor, o corpo pede e assim por diante. Ele vai pedir água, vai pedir alimento. Tem dia que você está querendo mais doce, tem dia que você quer mais sal. Seu corpo é inteligente. Então, o que significa ter um conceito de saúde? Significa dar condição para o meu corpo pedir o que ele precisa. Agora, a medicina que nós temos hoje, que é a curativa, ela impõe ao corpo humano medicamentos com os efeitos colaterais. E nós vemos o que está ocorrendo na humanidade. Como agora, todo mundo em casa com problema do coronavírus. Se tivesse todo mundo na rua, todo mundo contaminado, e só as pessoas que estão com risco, esses vão ser tratados. E já tem tratamento para isso. Então não é coisa de, desculpa a expressão, bicho de sete cabeças, né? Como a gente ouve muitas vezes. Mas é uma coisa simples, se você pegar pessoas que podem ter problema, vão para cá. Então, aonde começa o conceito de saúde, na realidade, dentro do meu conceito de trabalho? Começa na amamentação. Começa do primeiro dia da amamentação. É o peito da mãe, né, como eu falo, o seio materno, que é o primeiro restaurante da vida. Então, uma semana antes, 15 dias antes, eu já fiz muito parto na minha vida, eu vejo as mães que dia que vai nascer, a mãe já sabe o dia que vai nascer, você, a mãe, se lembra disso, né? O médico fala, vamos fazer uma cesárea amanhã. Né? Oi? Estamos ouvindo, acho que só a imagem que deu um corte. Deu um corte, não sei o que é. Mas não se preocupe, se quiser continuar falando. Aí está dando a imagem certa? A imagem ainda não. Não, a imagem não. Espera um pouquinho, ver o que é isso que está aqui. Tá. Desculpa. Não, imagina, não tem problema. Depois a gente vai editar essa entrevista, não tem problema. Tá. Qualquer coisa, se eu quiser... Acho que voltou. Voltou. Então, eu estava falando da amamentação. Então, o que é amamentação na realidade? É colocar o bebê, preparar a mãe, que é o seio materno, o mamilo, uma semana antes. Tá, Marta? Uma semana antes. Pegar o mamilo da mãe, deixar molinho, fazer ordenha, né? Tirar um pouco do leite, o leite que está mais espesso. Né? Então, esse leite espesso, quando o bebê nasce, ele nasce muitas vezes mais fraquinho, com dificuldade de mamar, inclusive. A boca muito pequenininho, o mamilo muito grande, muito grosso, né? O mamilo muito curto. Tudo isso a gente pode preparar. E quando o bebê nasce, ele já nasce com o mamilo já funcionando sem problema nenhum. Certo? Então, começa o primeiro processo da orientação das mães na odontologia, no pré-natal odontológico, começa a preparação do primeiro restaurante da vida que chama o seio materno. Então, é preparar o mamilo. Segundo, e possa muitas vezes nós, nas cidades, não temos, mas eu já tive alguns casos, já viajei algumas vezes para a África, por exemplo, viajei aqui para índios, na região amazônica, sul da Amazônia, Boca do Acre,
As índias colocam os filhos em pé, amamento em pé. Senegal, que eu tive no Senegal, vi as mães colocam os filhos, os nenéns, amarrados na posição correta. Só que nós temos, numa medicina curativa, nós temos, queira ou não, provocar algumas doenças. Porque a medicina vive de doença, vive das doenças, infelizmente. Isso é prova como CID, Código de Doença Internacional. Não é verdade? Então, todas as pessoas precisam ter o CID para os hospitais, os médicos, as empresas trabalharem. Ela trabalha em cima das doenças e não em cima da saúde. Então, voltando lá nas crianças da amamentação. O tempo de amamentação depende da mãe e da criança. O mais importante é que dê condição de amamentar suavemente, amamentar tranquilo, que é na posição correta, a composição. Você vê nenhum animal, né? Você pega aí um gatinho, uma cadela, né? Que vai amamentar seus filhos, ela deita, mas os filhinhos estão todos eles na posição correta. É isso que precisa passar para as mães. Eu tenho feito isso muito, já há 39 anos, vou fazer agora, fazendo pré-natal odontológico. E eu tenho muitas fotografias da África, de índios, alguns países, Dinamarca, Noruega, eu vivi na Finlândia, na Universidade de Turku, uma determinada época, e nesses países é em pé, não é deitado. E você vê, não tem as patologias que nós temos. Eu fiquei encantada, doutor, com uma profissional, a doutora Grace Snage, inclusive ela é cirurgiã dentista, e eu vi uma foto dela no Insta, onde ela estava fazendo a maquiagem na frente de um espelho, né, no banheiro, e estava com o filhinho em idade de ser amamentado, sentadinho na bancada do... É correto. Né? E dando peito para essa criança. Aquilo me tocou tanto, aquela imagem, sabe? Achei muito linda. E depois disso comecei a associar com algumas matérias que eu comecei a ler sobre a amamentação correta e vi, então, justamente isso que o senhor está comentando, da posição... Na odontologia, isso tem um fator fundamental, porque uma língua que está fora de posição, ela dá alteração de crescimento de face. Você pode ter um lado crescendo mais que o outro. A primeira função de um dente é fazer crescer os ossos da pré-maxila e da maxila e da mandíbula, né? Nós chamamos o alvéolo, nós chamamos de alvéolo. O alvéolo cresce, se tiver dente, cresce, se não tiver dente, não cresce. E se tiver língua funcionando errado, porque um professor Ramírez, que é um colombiano, que está na Universidade no Canadá, me faltou agora a memória, na Universidade do Canadá, esqueci agora, mas eu vou lembrar. Ele que fala que a língua é a mãe da boca. A língua tem uma força terrível. Então, se essa força está errada na amamentação, essa criança vai ter essa força errada de crescimento. Vai fazer com que a criança respire pela boca, vai fazer com que a criança tenha os dentes errados. Então, vem todo um processo de dificultar o desenvolvimento na alfabetização, no desenvolvimento da criação, no desenvolvimento, inclusive, na aprendizagem escolar. E essa seria toda a função do cirurgião ou do médico orofacial? Do médico orofacial. De educar este paciente, né, até no pré, na gestação. Sim. Lá como que o senhor mencionou, agora me fugiu a palavra. Do pré-natal odontológico. Isso, no pré-natal, para que ela já comece a fazer esse trabalho na tenra idade do seu filho, durante o processo e depois dê continuidade. É verdade. É uma coisa... E a medicina orofacial já está dentro, nós estamos, já está preparado, já está programado uma universidade de 6 anos, uma faculdade para medicina orofacial, a odontologia fica com 4 anos, medicina orofacial em 6. Tem todo um projeto aí, uma sequência, está bem estudado, né? Já foi estudado já há alguns anos. Então, já vai entrar esse processo junto à faculdade de medicina orofacial, mas na odontologia não tem esse pré-natal. A pré-natal é para limpar dente, né? E não é a limpeza de dente que vai ser uma parte importante na odontologia. Com certeza. Professor, e os profissionais que vão aderir a essa nova nomenclatura, eles terão que ter um estudo a mais?
Como é que vai funcionar? Não, tem todo um trabalho, Marta, que está, inclusive, no livro da medicina orofacial, e tem todo um trabalho em cima, como é que vai ser feito, como é que vai ser chamado, quanto tempo. É uma parte mais didática, né? Uma parte mais orgânica desse processo de mudança, não é simplesmente mudar o nome, né? Quer dizer, é mudar o nome dentro de um parâmetro de crescimento importante no estudo da medicina, no estudo científico da medicina orofacial. Porque quando se fala dentista, trabalha com dente. Eu tenho pacientes que eu estou tratando já há 3 anos, sentou uma vez só na cadeira do dentista. Eu não preciso mais da cadeira do dentista para ser dentista. E vou mais além, tá? Mais além, Mati, se você me permite. Já na década de 80, 90, na Dinamarca, na Noruega, já se falava, eu morei lá, estudei nessa época lá, já se falava, cárie é uma doença da boca, não é uma doença do dente. Então, não é escovando o dente que se acaba com cárie, não é parando de chupar balinha que se acaba com cárie. Então, boca é um órgão fundamental que tem que se funcionar. Então, língua no lugar certo, respirando pelo nariz, saliva na proporção certa. Aos 60 anos de idade, nós já produzimos 6.000 litros de saliva. Olha que loucura. Isso é fisiologia. Cada vez que a gente conversa isso, a gente fica apaixonado, né? Porque vem coisas que a gente, poxa, um caminhão de saliva, né? Para onde vai isso? Né? Como é que é produzido isso no nosso corpo? E se fala em sangue. Sangue você tira, põe outro, troca. Mas saliva e lágrima, não. Não é verdade? Então, nós temos essa saliva e lágrima fundamental nesse processo de amamentação, processo de desenvolvimento, e você ter um dente saudável. Né? O que é um dente saudável? Não existe dente saudável se não vê a boca saudável. Sim. A boca tem que estar saudável. Professor, eu sou um pouco ignorante nessa questão, eu não tenho muito conhecimento, confesso para o senhor. Isso é um assunto novo para mim, lidar com a saúde, porque por 20 anos nós trabalhamos com a medicina da doença. Sim. Então, nós mudamos a linha editorial da editora Conceito e passamos a trabalhar com a medicina da saúde, especificamente Sim. com a odontologia, em função do trabalho do professor Marco Botelho. Sim. A quem eu sou extremamente grata. Sim. O meu caso era bem complicado, professor, e eu quero colocar isso para o senhor em função da pergunta que eu vou lhe fazer. A promoção da saúde, ela começa com a respiração. Está correto? Está correto. É respiração, a parte da alimentação celular, né? Que é o que você come, e hormônios. São 3 coisas. Eu lembro que o senhor me corrigiu quando o senhor nos mandou um artigo, onde o senhor colocou justamente nessa ordem, o senhor colocou nariz, boca e hormônios. Exato. E onde o senhor colocou nariz, boca, eu coloquei do ladinho nutrição. Sim. Recorda? O senhor me pediu que tirasse nutrição. Quando o senhor fala em manutenção das células, isso também envolve a alimentação que nutre? Sim, que nutrição é alimentação. Sim, mas quando qualquer você alimenta, você vai nutrir suas células. Mas para isso existe uma reação química que nós chamamos de nutrimento, né? Nutrimento, desculpa. Então, quando você pega um alimento e coloca na boca, ele Sim. não é mais alimento, ele é nutrimento e nutromedicamento. Então, uma folha de alface que você coloca na boca, ele vai virar, ele já não é mais alface. Ele já é o nutrimento e o nutromedicamento. Entendo. Professor, mas o que eu lhe pergunto é assim, ó. Com base no que Hipócrates, o pai da medicina, não é? Sim, sim. Ele disse que o teu alimento seja o teu medicamento e que teu medicamento seja o teu alimento. Então, eu coloco de novo para o senhor assim. A nutrição, aquilo que nos alimenta, mas muita coisa alimenta, mas nem tudo nutre. Exatamente. Então... Porque a mastigação está errada. Como? A mastigação errada vai fazer com que aquele alimento que você pôs na boca não vira aquilo que vai te nutrir. Tá, mas aí outra coisa, professor.
assim, ó. Mas se eu fizer uma mastigação correta, mas o alimento não for o correto, aí é que está a minha pergunta. Então, nós precisamos ter o alimento que nutre com a mastigação correta. Eu tenho uma outra entendimento disso. Não sei, o senhor é quem... Tudo que você coloca na boca, tudo que você coloca na boca, ele vai virar nutromento e nutromedicamento. Quando isso não ocorre, você vai ter vômito e diarreia, que não serve. O que não serve, as nossas células são inteligentes. Sim. Então, o que você coloca na boca não é nutromento, não é nutromedicamento, vai ser jogado fora, vai ter vômito, vai ter diarreia, vai ter alguma alteração. Porque as células são inteligentes. Não vai deixar a chegar no seu intestino delgado para poder ter, a gente chama sumiu agora, chama de adsorção das proteínas, dos sais minerais, das vitaminas e aí por diante. Quando chega no intestino delgado, que já cai direto na corrente circulatória. Então, até chegar ali, tem uma autodefesa das células inteligentes, desde a boca até chegar no intestino delgado. Então, de qualquer forma, nós precisamos colocar o alimento correto. O alimento correto significa você alimentar. Se você mastiga adequadamente, ele vai ter um processo metabólico correto. Não é o alimento que vai ser correto. Está me entendendo? Porque se fosse assim, o ser humano, há 17 mil anos atrás, como é que era o alimento dele? E como é que é? Então, se você pegar um alimento saudável, eu tenho uma passagem interessante na minha vida. Colocaram lá, alimentação saudável. O que é alimentação saudável? É o alimento que o alimento na boca, até chegar aquele alimento. Da boca para dentro não é mais alimento. Sim. Ele é nutromento. E aí começam as reações químicas do processo metabólico. A quebra de enzimas pela saliva, pelos elementos da saliva, que vai transformando até chegar ao ponto de ser nanopartículas que vão ser aproveitadas pelas nossas células. Professor, eu vou dar um exemplo. Um pedaço de pão e um ovo, sendo feito esse processo na boca, transformando em nutrimento, qual que é o melhor aproveitado? Depende da mastigação e da reação química que vai ser começada na boca. Você engole um pedaço de ovo direto, sem mastigar, sem começar a quebra de enzimas, ele não vai ter o mesmo aproveitamento se você colocar uma parte de ovo, um pedaço de ovo na boca e ser bastante mastigado, aumento da saliva. A saliva que vai reagir com esses elementos que você coloca na boca, que é o alimento, que vai virar nutrimento. Entendeu? Então, não é o alimento. Eu tenho algumas nutricionistas, por exemplo, nutrólogo. Não, come isso que é muito bom, come isso que é muito bom. Não é por aí. Mas não não é por aí, porque se fosse assim na África, por exemplo, na África Ocidental, que é deixa eu ver o país que chama, esqueci agora, eu tive, que é um dos países mais pobres do mundo. Em 86, 84, 85, eu tive lá. O que eles comem? O que não tem nem água para beber, muitas vezes? O tipo de vida dessas pessoas. E tem pessoas saudáveis. Então, o que eles comem na boca, o que eles mastigam e a saliva, vai tirar do que eles colocam na boca o que o corpo precisa, o que as células precisam. A célula, para viver, ela precisa de duas coisas. Ela precisa de glicose e precisa de oxigênio. As duas coisas. Então, quando você respira pela boca, um exemplo, você tem menos oxigênio, a glicose sobe. Você faz o exame, vai te dar pré-diabetes. Agora, é pré-diabetes? Não. Você bota um aparelho, recupera, volta a respirar novamente pelo nariz, você equilibra tanto a glicose como o oxigênio, você dá saúde às suas células. Então, eu gostei muito do conceito de saúde, né, do nome que vocês colocam. Por quê? Porque conceito de saúde é equilíbrio das células. E eu dou um exemplo para meus alunos. Por que o leão é o rei das selvas? Porque ele só come o fígado, ele só come carne. Então, ele tem uma proteína, porque a carne, o ovo, né, as proteínas, que vai tirar a glicose. E aí, o oxigênio. Respira certo e tira certo,
Aí vai ter uma saúde. Então, não é o alimento saudável que vai dar para você o seu corpo saudável, porque aí tem o hormônio. Lembra que o Marco Botelho fala, né? A gente discute muito, conversa muito, já estudamos juntos, já demos aula juntos. Então, quer dizer, o que ele fala, o hormônio é fundamental. Agora, juntamente com o nariz funcionando, a boca funcionando, o oxigênio e os nutrimentos, eu vou ter equilíbrio de todas as células inteligentes. Sim. Você entendeu? Tá, então acaba de certa forma caindo nisso que eu acredito, que nós precisamos ter uma qualidade de alimento e também e principalmente essa questão da mastigação correta para ter um lucro. Você pode ter uma qualidade de alimento na frente do seu prato, dentro do seu prato, que não vai ser aproveitado em status quo, né? Aproveitado totalmente como a gente imagina. Porque a boca não está funcionando. O que é uma boca funcionar? É colocar uma quantidade de alimento na boca e não é mastigado. Engole pedaços. Entendeu? Porque o processo metabólico não começa no estômago, ele começa na boca. Na boca. Perfeito, professor. Professor, o senhor falou ali sobre... O senhor falou sobre a questão da respiração pela boca e a influência isso na questão das células e da saúde. Por que diferença tem essa respiração da boca pela respiração pelo nariz? Porque... Entendi. César, quando se respira pelo nariz, você tem de chegar no seu pulmão os brônquios abertos para fazer a homeostase, a troca do oxigênio e CO2, correto? Agora, se o ar entra pelo nariz, ele vai filtrar, aquecer, né? Vai ter o óxido nítrico, que é formado no epitélio nasal, e vai passar pela lágrima com todo o processo imunológico, né? E vai levar para os seus pulmões um ar puro, quer dizer, um oxigênio, tudo que vai estar limpo, está equilibrado, correto? Quando respira pela boca, ele entra sujo, frio e seco, sem óxido nítrico, então seus pulmões estão fechados. Tanto que quem respira pela boca vocês estão acostumados, mexe com saúde, ouvir o TDAH, transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Quem são essas crianças? São respiradores bucais. Eu tenho muitos trabalhos sobre isso, comprovando. Volta a boca a funcionar, essa criança volta à sua normalidade. Eu tenho pacientes com 9 anos de idade que não era alfabetizado. Coloquei um aparelho do sistema MyoBrace, exercícios. Voltou a boca a funcionar, respirou pelo nariz, estava alfabetizado, uma criança normal, natural, sem problema nenhum. Então, os problemas das patogenicidades do aparelho digestivo e respiratório está diretamente relacionado à respiração. Respirar significa duas coisas. Significa inspirar e expirar. Inspirar pelo nariz, óxido nítrico, o ar filtrado, aquecido, limpo, umedecido, os brônquios vão estar abertos, eu vou ter uma homeostase correta. Eu vou ter o aumento da oxihemoglobina, que é uma célula que tem no sangue, que vai para os pulmões, pega a molécula de oxigênio e vai para todas as células do nosso corpo. Nosso corpo tem 75 trilhões em média, né? 75 trilhões de células. Eu vou ter no meu sangue 75 trilhões de oxihemoglobina, que é essa célula que vai pegar o oxigênio e vai distribuir. Mas se eu respiro pela boca, eu vou ter menos oxihemoglobina, os pulmões vão estar mais fechados. E olha as consequências para o equilíbrio de saúde desse paciente. É terrível. Não só de uma criança, de um bebê, mas de um adulto com ronco e apneia, que depois nós podemos conversar em cima também. Então, a respiração, entendeu, César? A diferença entre os dois é gritante para a saúde das pessoas. Você pode pegar as pessoas que respiram pela boca, são mais obesos, ou mais alteração de crescimento, desenvolvimento, são mais lentos, né? Tem mais problemas de pele, tem mais problemas para dormir, os hormônios estão alterados, então não é o conceito saúde que a gente tem. Problemas emocionais também, professor? São consequências. Sim. Problemas emocionais são consequência do desequilíbrio. Uhum. Está lá no meu doutorado, está lá escrito no Odontocrônicos. A doença começa onde? No desequilíbrio de uma célula. E se a célula, para viver, ela precisa de glicose e oxigênio,
ela precisa da boca e o nariz funcionar. Entendeu? Sim. Professor... Então, se a célula precisa de glicose, a célula precisa de oxigênio, quando isso não tem, é o ponto onde começa uma doença. A doença começa no desequilíbrio celular, na inteligência celular. Eu cito lá no meu trabalho, a célula fica burra. Quando uma célula fica burra, ela não vai ter possibilidade de recuperar o seu processo. Então, ela começa a ter alterações funcionais. E aí é o ponto onde começa uma doença. Professor, o senhor comentou... Saúde, não, eu ia dizer... O conceito de boca e nariz funcionando de hormônio. Ponto. O senhor comentou... O senhor comentou Sim, agora há pouco que um jovem, o senhor usou um aparelho que vai ajudá-lo a respirar pela nariz. Mas no caso de pessoas que já estão há anos respirando pela boca, teria como mudar esse processo? Sim, mesma coisa. Sim, é a mesma coisa. Você está de óculos, você está com os olhos doentes? Não, você tem uma disfunção. Não é verdade? Então, você usou um aparelho, colocou aqui e passou a enxergar. Mas você não perguntou para o seu oftalmologista quanto tempo você vai usar. Mas quando vai para um cirurgião dentista, um ortodontista, bota um aparelho, todo mundo quer tirar logo o aparelho. Quer dizer, não tem tempo. Qual é o objetivo de você usar um óculos? Enxergar. Então, você não vai dormir de óculos. Sim. Mas se eu tenho o objetivo de botar um aparelho na boca, ter estímulo de deglutição, estímulo de saliva, estímulo de crescimento ósseo, eu vou usar o aparelho dormindo e acordado, muitas vezes. Então, eu vou fazer crescer, fazer desenvolver. Entendeu? Se você quiser, eu posso pegar esse paciente que eu te falei, eu tenho a fotografia dos dois aqui. Eu posso te mostrar que eu tenho autorização dele para fazer o trabalho e mostrar na internet sem problema nenhum. Né? Que é o Jefferson. Quando eu comecei a trabalhar, como é que ele era? De 2 anos e meio, 3 anos, ele já estava alfabetizado e estava equilibrado. Se você quiser, depois eu posso te mostrar, você faz os cortes e trabalha aí com o processo. Claro. Tá certo? Antes de terminar, me lembra, então, que eu mostro esse caso para você. Sim. Então, o que eu preciso nas pessoas? Desde o pequeno, que tem um crescimento, eu dirijo esse crescimento. Depois o idoso ou o adulto começa a perder dente, por quê? Porque perdeu por falta de ajustes, por falta de força. Quando eu tenho uma força exagerada num dente, eu perco o osso. E o dente está dentro do osso. Então, eu vou ter uma reabsorção óssea e, com o tempo não sendo ajustado, eu vou chegar numa idade mais avançada sem dente, que era o que acontecia muito na minha geração, lá para trás. Não é verdade? Então, hoje não. Hoje já estão fazendo ajuste, equilibra, chega no adulto, está com ronco e apneia. Por que tem ronco e apneia? Porque o ocioide abaixou. Não tem a flacidez muscular nos idosos, mas se você tem, né, Marta? Você tem um trabalho, recuperou a parte hormonal, você não tem flacidez, a flacidez é menor. Não é verdade? Sim. Então, se eu não tenho flacidez, eu vou ter meus músculos associados ao ocioide, então eu vou ter funcional normal. Agora, eu tenho crianças com ronca-apneia. Eu tenho criança de 7, 8 anos que estava com 0 de hormônio. Eu acrescentei hormônio para a criança. Porque uma criança sem hormônio, ela vai ter problema de crescimento e desenvolvimento. Então, eu não vou dar medicamento. Lógico. Uma criança que respira pela boca, ela vai crescer mais com dificuldade, vai desenvolver com mais dificuldade. Então, qual é o trabalho dessa medicina orofacial fantástica que a gente está pensando? Né? Fazer com que as pessoas tenham nariz e boca funcionando e hormônio durante toda a vida. Toda a vida. Professor, assim, ó, eu estou aqui lhe ouvindo e pensando o seguinte, a questão da respiração, ela começa, então, a partir do nascimento. Do nascimento. Tá. Então, todo bebê que nasce, ele é um respirador nasal. Nasal. Muito bem. E quando que determinada pessoa passa a ser um respirador bucal? O que leva a isso, professor? Alimentação deitada. Ele começa a engasgar. A partir da alimentação. Começa a dar um mamilo fora de posição. Ele começa a se ajeitar para poder sugar o leite do mamilo. Mas, então, professor,
É. Tá, então a grande maioria das pessoas que foram amamentadas na nossa geração são respiradores bucais. A grande maioria, pelo meu trabalho que eu já fiz, 63% da população desse nosso país são respiradores bucais. Ronco, apneia, problemas de problemas de pneumopatias, dores de cabeça, cefaleias, né? Ronco, apneia, são consequências, sim, da amamentação. É a culpa da mãe, né, professor? Oi? A culpa da mãe. Não, jamais, jamais, jamais. Sim, mas a culpa, professor, a culpa é de uma medicina curativa. Não, a culpa é de uma medicina curativa, que trabalha só com pessoas doentes. Porque eu sou da geração que não existia farmácia. Uhum. Meu avô não vendia remédio, ele fazia os remédios. Quando a indústria farmacêutica entrou, 60, 70, as farmácias começaram a ter caixinhas. Temos uma farmácia. Temos 3 farmácias numa quadra. Uma em cada esquina e uma no meio. Você sabe quantas farmácias na Europa foram criadas só o ano passado? Muito. Mais de 500 mil. No Brasil foram 17 mil farmácias. Eles já estavam sabendo que o corona ia chegar. É muita coisa, né, professor? É incrível. Se você parava... Por que eles botaram 17 mil farmácias em 2019 no Brasil? Abriram farmácia em todos quanto é lugar. Qual foi o problema? E agora veio o coronavírus. E as farmácias estão vendendo agora teste para o coronavírus. Dá o que pensar, não é? A gente fica triste com isso. Uhum. Muito triste. Bom, mas na realidade, começa a sua pergunta. O processo começa no nascimento. No nascimento. As crianças que têm um desenvolvimento equilibrado, normal, direitinho, mamou certinho, não tem problema. Não tem amidalite, não tem rinite, não tem... Eu tenho casos e casos e casos, como eu posso falar para você. Estava com rinite, com alergia, coloquei um aparelho, exercício respiratório, exercício muscular, língua para cima, a língua precisa estar colada no palato, no céu da boca. Quando ela está, você mesmo com a boca aberta, você não respira pela boca, você respira pelo nariz. E quando a língua muda de posição, aí que vem a respiração errada. Aí vem uma série de patogenias, de problemas respiratórios. Então, respirar é aquilo que eu falei para vocês. Respirar significa inspirar pelo nariz e expirar pelo nariz. Correto? Agora, quando você respira pela boca? Quando é coadjuvante. Então, quando você tem esse exercício, corrida e tal, tem necessidade, vai respirar pela boca. É um exemplo que eu dou para meus alunos. Isso ocorre muito com jogadores de futebol. Só vai ter cãibra no final do jogo. No começo do jogo, está todo mundo respirando pelo nariz. Mas aqueles que respiram pela boca começando o jogo, é aquele que vai cansar mais rápido. Pode ver que os fundistas, aqueles que correm mais, 42 quilômetros, os esportes, né? Os esportistas, né? É aquele que tem menos tempo de vida. Está vendo que os fundistas, que correm 42 quilômetros, treinam, sempre está correndo, é o tempo menor de vida. Porque o coração vai bater mais rápido e músculo cansa, músculo altera. Então, respiração é fundamental no sentido de fazer corretamente, desde o dia que nasce. Então, os erros de respiração, os erros, né, que a gente ouve, está muito mais relacionado à amamentação e às academias que nós temos hoje. Né? As academias é um problema grave. Por quê? Porque respira pelo nariz, solta pela boca. Respira pelo nariz, solta pela boca. Está errado isso. Professor... Quais são os exercícios, né, que a gente vê que é corretamente? São aqueles indivíduos que estão sentados, fecha a boca, respira devagarinho. Tem um provérbio chinês, né, que fala, você tem que respirar como se não estivesse respirando. Inspirar e expirar levemente. Você imagina um indivíduo que respira com dificuldade à noite, roncando, ele gasta energia para respirar durante a noite que deveria estar descansando. É um indivíduo que vai ter uma série de problemas, principalmente cardíacos, problemas musculares, as dores no corpo. E se esse indivíduo ainda for obeso,
tiver um grau grande de estresse, professor, se alimentar mal, né? Não praticar um exercício. É o grande problema, é o suicídio. É o suicídio, como eu falo. Né? Muitas vezes chega paciente, senta na minha frente, 114 quilos. Ah, eu vou fazer bariátrica. Não, você vai suicidar. Porque até agora você não tem. Eu vou te orientar, a bariátrica é um produto final, né? É um processo final de um trabalho que você possa recorrer. Mas jamais fazer uma bariátrica com 20, 30 anos, porque você está obeso. A boca nunca funcionou. Mas dizer que baba no travesseiro. Depois da bariátrica. Não tem sentido. Não vai funcionar depois da bariátrica. Para mim não tem sentido. Se você aprender a fazer a boca funcionar como tem que ser, vai reduzir e não vai precisar. Pode ver que os países da Finlândia, países nórdicos, dificilmente você vê alguém obeso. Professor, então assim, ó, esse bebê, então, que foi amamentado de forma incorreta, que desenvolveu essa respiração bucal. Então, ao longo da vida, supondo que ele não corrige esse processo, o que vai acontecer? Ele vai começar a desenvolver N problemas de saúde. Exato. Na realidade, o respirador bucal não é uma doença, é uma disfunção. Disfunção, correto, Marta? Certo? É uma disfunção. Muito bem, mas ele vai ter uma série de comorbidades associadas a essa disfunção. Correto. Digamos que lá pelo meio do caminho, professor, ele passe a conhecer até mesmo a medicina orofacial e tenha como tratar. O que é oferecido? O senhor já mencionou algumas coisas. Temos exercícios para resolver esse problema, temos aparelhos, o que mais? O que mais pode ser feito para restituir essa respiração correta? Que a respiração é vida. Ele chega num determinado ponto da vida e já tem alterações. Não dorme direito, estressado, tem dificuldades, fora de peso, tem uma série de alterações de comportamento, né? Então, e pode ocasionar, professor, um ataque cardíaco? Quais as outras doenças associadas a isso? Infarto do miocárdio, o que é? É cãibra no coração. E cãibra aparece... Infarto do miocárdio. Professor, o que é a angina? A angina está associada a isso? Não, angina, eu estou falando do infarto. Sim. Do infarto. Angina tem outra coisa comprometendo aí no meio. Eu estou falando do infarto do miocárdio. Você vê que quase que 85% dos infartos é de madrugada. Quando você está respirando e tem as hipopneias. As apneias. A apneia são paradas respiratórias. E as paradas respiratórias requerem mais oxigênio. Então, você tem batimentos cardíacos mais rápidos, batimentos cardíacos, e você tem falta de oxigênio. O músculo com falta de oxigênio, ele enrijece e prende. Isso chama-se cãibra. Um coração que tem cãibra chama-se infarto do miocárdio. Então, se ele tem um pré-infarto, como muitas vezes a gente ouve, que eu não acredito que não é esse o nome correto, né? Ele tem uma falta de oxigênio numa fibra não importante do coração, então ele não vai a óbito. Mas se ele tem um infarto numa fibra importante do coração, ele vai a óbito. O que é? Falta de oxigenação. Entendeu? Agora tem o barbeiro, né? o bicho barbeiro, que é outro problema, que é uma infecção das fibras cardíacas, também leva ao infarto. Agora nós estamos falando da respiração, né? Então o infarto devido à respiração. E essa respiração bucal, então, de certa forma, influencia o sistema imunológico. Totalmente, Sérgio. Totalmente. Por quê? Porque o processo imunológico ele não está ligado à lágrima e à saliva, nos seus estímulos. Na lágrima e na saliva não tem IgA, IgG, IgM, IgE, né? São as quatro principais importantes. Essas imunoglobulinas estão na saliva e na lágrima. Quando você mastiga, você leva para todo o processo metabólico. E quando você inspira pelo nariz, através do seu epitélio, você vai levar a lágrima, que é a umidade que vai estar no ar, no oxigênio que você está levando, juntamente com o óxido nítrico, que é fundamental. Pouca gente está falando nisso, né? Que ele vai te deixar, o óxido nítrico vai deixar seus broncos abertos. Né? Depois podemos falar
no caso do infarto do miocárdio, no caso do entupimento das artérias, como se diz, né? O óxido nítrico é responsável pelo fechamento das artérias. As artérias que você tem, elas vão ficar abertas, maiores, né? Os seus vasos sanguíneos mais rígidos, então não vai ter AVC. AVC é respirador bucal. Olha a importância de você respirar pelo nariz. Entendeu? O infarto do miocárdio, você pode ver, são respiradores bucais. E as grandes doenças estão ligadas à questão respiratória, professor. Sim, nariz e boca, como eu falo sempre. Por isso que a medicina orofacial, no conceito de saúde, está ligado às funções adequadas do nariz, às funções adequadas da boca e o equilíbrio hormonal. Uhum. Então, Perfeito. um paciente que eu recebo em qualquer faixa de idade, eu quero saber como é que está a parte hormonal dele, quero saber como é que está a parte respiratória e como é que está essa boca. Tem pacientes que entraram no equilíbrio eu costumo dizer, né? Eu só posso vender aquilo que eu faço para mim, né? Imagine eu querendo falar dessa forma, tendo 100 quilos. Né? Não tem sentido. Né? Então, com 75 anos de idade, sem tomar nenhum medicamento, durmo às 7, 8 horas de doutora sem problema nenhum. Agora, por que isso? Porque eu estou equilibrado. Uso meu aparelho na boca há 20 anos. Então, eu vou dormir, coloco meu aparelho como se fosse um óculos. Eu não estou enxergando, coloco um óculos e vou enxergar. Coloco o meu aparelho e vou respirar. Sim, Marta. Professor, eu extraí em menos de um ano 10 dentes, em função do uso de medicamentos. Acredito. N problemas de saúde, desde fibromialgia, pânico, depressão, e aí vai. Então, em função disso, os dentes soltavam, eles flochavam na boca, quebravam. Sim. Uma coisa bárbara. E foi aí que conheci o professor Marco Botelho, que, né? Enfim. Bom, o que eu quero lhe dizer? Já havia comentado isso lá no início, que eu estou usando um aparelho e eu percebi que mantendo, porque a orientação que o cirurgião dentista me deu é que eu deveria tirar o aparelho para dormir. E eu notei que eu ficava com a boca muito ressecada sem o aparelho. E comecei a dormir com o aparelho, eu durmo melhor, eu não fico sem saliva. É o que acabamos de conversar agora, Marco. Você já passou essa experiência, está passando. A boca tem que estar úmida, molhada, saliva é tudo na boca. Uhum. Aparelho digestivo. Ah, mas está com refluxo. Refluxo é respirador bucal. Eu vou tomar remédio para refluxo? Não. Eu vou fazer minha boca funcionar. Quando dá a função, ela está umedecida. Olho está umedecido, nariz umedecido, boca umedecido, ouvido, pênis, ânus, vagina. As cavidades que nós temos precisa ter as suas secreções do processo imunológico para estar equilibrado. Perfeito. É incrível isso. Agora, a medicina estava fazendo o quê? Como está fazendo? Ela faz diagnóstico de doença e dá remédio. E os efeitos colaterais aparecem. Como sabemos, ela vive da doença. Exatamente. Não promove a saúde. Não promove a saúde. Aquela pessoa lá dos seus 40, Tratamento. O tratamento. O que nós temos, então, professor? Eu posso mostrar aquele caso daquela criança e o aparelho que eu usei? Sim, por favor. Aqui, ó. Certo? Uhum. Meu Deus, dente apinhado. Isso, deu para ver aí? Sim. Olha só. Que situação, não? Então, essa criança, usando um aparelho que a gente chama de K1, tá? Chegou a essa circunstância, olha lá que beleza. Impressionante. Deu para ver? Sim. Deu. O que eu usei nessa criança? Eu usei um aparelho que é o sistema WildBrace. Transparente. Esse é transparente. À noite, para dormir, todos os dias, e 1 hora acordado. Então, esse é o aparelho. Eu não uso aparelho fixo. Eu sou ortodontista há 49 anos.
Usei aparelho fixo lá para trás, 25 anos atrás, 40 anos atrás. Então, não uso mais, eu uso somente esse sistema de aparelho, que chama o sistema MyoBrace. E a molinho? Silicone? Oi? Ele parece um silicone. Sim, é um silicone. É um silicone. Ele já vem pronto. Então, a gente, poxa vida, eu uso um aparelho, esse daqui para crianças com 20 dentes, olha lá, que é o sistema MyoBrace, está aqui. Para o adulto, eu uso esse sistema aqui, que é o sistema MyoBrace também, que é um silicone. Então, é 20 dentes, 24, 28 e 32 dentes. Então, eu não uso mais aquele sistema que se moldava uma boca torta, fazia um aparelho torto, e eu puxava os dentes, tirava dente, empurrava dente para ir no lugar certo. Então, como eu acredito que as células são inteligentes, a célula dos dentes, dos órgãos, dos tecidos, do osso, são células inteligentes. Então, eu tenho um aparelho já pré-moldado, uma boca que eu quero que fique. Então, eu coloco um aparelho certo numa boca errada, e os dentes vão seguir. A força que eu faço num dente ou num osso desse daqui é 1,7 miligramas por centímetro quadrado. Não causa reabsorção. Então, não uso aparelhos fixos há 25 anos. Professor, qualquer pessoa pode usar esse aparelho? Qualquer pessoa pode usar esse aparelho. Eu uso esse daqui há 20 anos, desde que eu comecei, morava nos Estados Unidos, fazia meu curso lá na universidade, e comecei a usar esse aparelho. Até hoje, todas as noites eu uso. Então, eu não tenho ronco, não tenho apneia, mantenho minha língua no palato em cima, respiro pelo meu nariz, expiro pelo meu nariz. Então, eu tornei um respirador natural. Um respirador, não gosto de usar o termo normal, né? Mas, não gosto. Mas mantenho a saúde equilibrada da parte respiratória, fazendo com que minha língua fique para cima, no palato. Então, se você fizer um teste, colocar sua língua no palato, lá em cima, e com a boca aberta tentar respirar pela boca, você não consegue. Então, mesmo com a boca aberta, a posição da língua que define seu processo respiratório. Vai respirar pelo nariz. Eu falei a importância de se respirar, inspirar e expirar pelo nariz. E respirar significa duas coisas. Inspirar e expirar pelo nariz. Isso é a palavra da fisiologia respiratória. Então, mandar inspirar pelo nariz, soltar pela boca, está errado. Então, esse aparelho me torna isso. E quando que eu vou ter ronco-apneia? Quando minha língua está baixa. Minha língua fica para baixo. Vou inspirar, expirar pela boca, eu vou ter consequências. Uma delas é o ronco, a apneia, paradas respiratórias, só para ter uma ideia, já tem trabalhos publicados, né? Na Universidade da Universidade da Colômbia, na Universidade de Yale, na Universidade de Chicago, de Illinois, que já, mesmo na Austrália, né? Já tem trabalhos publicados que quando você levanta a sua língua, passa a ter facilidade do ocioide subir, você não tem ronco-apneia. E quem tem ronco-apneia, essas universidades já citam que 38% significa a cada 100 pessoas, 38 vão ter ronco e apneia. E desses ronco-apneia, infarto do miocárdio. Então, a cada 100 pessoas, 38 terão infarto do miocárdio. Então, a odontologia, a medicina orofacial é uma outra conotação, uma outra olho, é o diagnóstico da disfunção e disfunção do tecido do órgão, né? Como a gente fala, de uma célula, fazer a manutenção, o conceito de saúde. Saúde significa nariz funcionando perfeitamente nesse conceito que eu falei, boca funcionando adequadamente, não respirando pela boca, a não ser como coadjuvante. Boca respira como coadjuvante. E equilíbrio de hormônios. Professor, só uma parte. Esse aparelho, então, ele meio que já começa a fazer a prevenção.
A partir do momento que a pessoa começa a usar, ela já começa a prevenir todos esses problemas que ela poderia vir a ter, até que ela consiga colocar ou ela vai usar para sempre esse aparelho? Não. Qual é o objetivo de você estar com óculos, Marta? Enxergar. Sim. Então, o objetivo dela, ela vai usar sempre. Não, mas eu posso recuperar o trabalho. Se essa língua está para baixo, eu usei 2, 3, 4 anos, eu já coloquei na posição, estou dormindo bem, não tenho dificuldade, não preciso mais. Certo? Claro. Só para ter uma ideia, ver se eu pego aqui para você, também tem, tá aqui, ó, junto a esse sistema. E quando o senhor me dá a comparação com óculos, professor, eu acho difícil, porque dificilmente tu tira o óculos, tu só vai aumentando o grau. Mas nem sempre. Porque você pode aparecer uma tecnologia que pode fazer uma cirurgia e colocar. Sim. Na verdade? Como, por exemplo, esse daqui, olha lá. Quer dizer, é um caderno de atividades. É um caderno de atividades aonde você vai colocar um aparelho, você vai estimular ou colocar o paciente na conscientização da respiração. Entendeu, César? Sim, sim. Olha lá. Então, eu tenho um tratamento que é oferecido ao paciente para que ele possa identificar, o profissional, identificar no seu diagnóstico a disfunção do nariz e da boca e de hormônio, e depois começar a recuperar esses hormônios, exercícios para os músculos da boca, respiratórios. Tem também outros exercícios aqui nesse caderno, só para ter uma ideia, destrancando o nariz. Depois outro aqui, continuar bebendo, posição da língua. Então, isso daqui é a sequência do tratamento. Diagnóstico da disfunção, recuperação do hormônio, através dos exames que se pede, dependendo da idade, desenvolvimento, faz em qualquer idade, né? Qualquer idade. Então, se a língua está fora, dente está fora, se usa o aparelho. Se usa para ronco-apneia, por exemplo, é esse aparelho que se usa. É esse daqui. Que esse aparelho tem uma conotação de levantar a língua, reposicionar o ocioide e fechar a boca. Através dos exercícios, do aparelho, então eu tenho um objetivo. Então, eu vejo meus pacientes, tá? Eu tenho pacientes do exterior, de vários países, quando eles não vêm aqui na clínica todo mês, mas eu faço videoconferência há muito tempo, né? Já tem uns 3, 4 anos que eu faço videoconferência. Tem 18 pacientes nos Estados Unidos, por exemplo. Todo mês estou conversando com eles. Como é que está, como é que não está. Precisa de um atendimento? Eu converso com o dentista dele, onde ele está, na França, no Portugal, ou mesmo na Colômbia. Eu converso com o cirurgião dentista dele, falo, olha, precisa fazer um ajuste, precisa fazer isso. E continua fazendo esse tratamento. Então, são crianças que tinham asma, não tem mais asma. Crianças que tinham diplopia, né? Enxergava 2 imagens, tinha estrabismo, não tem estrabismo. Essa criança com TDAH. Crianças que já tinham, por exemplo, diabetes. Diminuiu, não tem necessidade mais. Por quê? A diabetes não é o desequilíbrio da respiração com a glicose? Eu coloco como com a diabetes, é uma disfunção de órgãos. Não é uma patologia, uma doença. Não é uma bactéria que produz. Olha que a visão que a gente tem da medicina orofacial. Eu tenho pacientes da Bélgica que veio para cá com diabetes mellitus e hoje está praticamente, uma vez ou outra, coloca a insulina. Ela não tem mais. Qual era o problema dela? Ela não tinha hormônio. Professor... Eu equilibrei o hormônio dela, sim, Marta, equilibrei o hormônio, passou a usar o aparelho, exercícios, melhorou a oxigenação, melhorou a alimentação, recuperou o trabalho dela com 7 para 8 anos de idade. Que maravilha. Eu tenho outros pacientes, posso falar, LIA, né? Lesão cerebral, paralisia cerebral. Até os 6, 7 anos de idade, ela estava em cadeira de roda. Posso mostrar para vocês. Nós estamos há 2 anos com ela, junto com outro profissional atendendo. Ela está andando hoje, ela não fala ainda, mas ela está andando. Ela vai para todo lugar andando sozinha. Então, paralisia cerebral é doença? Não. É uma disfunção por falta de oxigenação cerebral. No nascimento, ela teve falta de oxigenação, lesionou algumas células. Então, só para ter uma ideia, no caso da Lia, ela tinha hormônios, ela não tinha determinados hormônios, com 7 anos de idade. Então, foi
levado hormônio para ela, bioidêntico, levado os exercícios, fisiologia, os fisiologistas trabalhando, exercícios e tal, aparelho para melhorar a capacidade respiratória. Se eu te mostrar as fotos dela com 90 dias, você não vai acreditar. Então, é muito importante, quando eu falei conceito de saúde, quando vocês me apresentaram pela primeira vez, Marta, eu falei conceito, puxa vida, caiu com uma luva, né? Saúde não é o desequilíbrio. O desequilíbrio leva a doença. Se eu equilibrar, eu não tenho doença. Então, o conceito de saúde, o que é? O desequilíbrio de uma célula do tecido de um órgão. Uhum. Eu recuperei a respiração dessa criança, Lia, ela passou a aumentar, melhorou, inclusive fez até ecoterapia, né, em cima de cavalo, com 4, 5 meses de tratamento, ela estava sozinha, segurando numa célula de cavalo, eu tenho filme. E era uma lesão cerebral amarrada numa cadeira de rodas. Ficou arrepiada. É incrível. Tem trabalhos que eu posso mostrar para vocês. Vê agora, Parkinson, né? Parkinson. Eu ia perguntar sobre isso, professor. O Parkinson, Alzheimer. Parkinson não é doença, é uma disfunção. Recuperei o hormônio, entrei com esse aparelho nesse paciente, tá? Nesse paciente, com 8 meses, posso mostrar para você que eu tenho dia 15 de novembro, 16, eu lembro que era 15 de novembro, feriado, 16 de novembro, a esposa desse paciente me passa um WhatsApp, fala, Leôncio, faz 8 anos que eu dou café da manhã para ele na boca, que ele gosta de tomar café. Hoje ele tomou café sozinho, que ele pegava no coisa e fazia assim e derrubava o café. Fazia assim e derrubava o café. Ele tomou café sozinho. Ele tem ainda algum tremor? Tem, mas ele vai para qualquer lugar, está dirigindo, não tem mais aquela dificuldade. E outra, eu tirei todos os medicamentos dele. Com que idade, professor? Leôncio está com 64 anos. Não é o problema da idade. Não é o problema da idade, Marta. Não. Não é a idade. Porque em toda a sua vida, suas células precisam estar inteligentes. Está no Prêmio Nobel de Medicina desse ano. Se você perde a inteligência da célula, a célula, o tecido, o órgão vão ficar doente. Então, a medicina procura a doença para poder tratar. A medicina orofacial não. Diagnostica a disfunção de uma célula do tecido de um órgão e corrige aonde está faltando o quê? Oxigênio, glicose e hormônio. Então, quando eu faço... Meu Deus do céu. Marta, se eu te mostrar, Marta, é apaixonante que eu estou falando, né? Nesse conceito de saúde. Aos 52 anos de idade, eu tinha os meus cabelos brancos como esse papel. Hoje eu tenho cabelo preto e branco, lógico. Mas por que veio os cabelos pretos de novo? Por que eles ficaram brancos? Falta de hormônio. A minha testosterona era 123. Hoje é 850. Bárbaro. É a testosterona de um jovem de 30, 40 anos e eu com 75. Uhum. E ainda jogo meu tênis. Professor, vamos falar sobre eles então, professor. Que é uma paixão também, não é? Vamos falar sobre os hormônios. Sim. E que é a terceira coisa, né? Dentro do trabalho de odontocrônicos, né, que a gente estava conversando, que o César até falou. Depois ele vai falar bastante sobre isso. Não entendi. Ele vai falar depois sobre isso com o senhor. Então tá bom. Então tá bom. E os hormônios não é nada mais, nada menos bioidênticos, aqueles hormônios que são produzidos no nosso corpo para equilibrar. E por algumas razões, esses hormônios começam a diminuir pela própria idade, medicamentos, né? Efeitos colaterais de medicamentos. Eu tenho pacientes com epilepsia que não tem mais epilepsia, Marta. João tomava 8 medicamentos, hoje não toma nenhum e usa um aparelho desse daqui, ó. Por quê? O que o aparelho faz? Ele aumenta... Esse João vai usar o aparelho por muitos anos. Paciente de 42 anos de idade com epilepsia, hoje ensinei para ele, quando ele sente o primeiro processo da epilepsia, que ele sente, as pessoas sentem, ele já passa a respirar diferente. Ele já passa a ter um fluxo respiratório diferente. Ele não tem crise mais. E dos 8 medicamentos que tomava, só tem um que está tomando.
Então, a gente precisa entender que remédio, medicamento, remédio é para remediar, como diz o amigo, né? Então, remédio remedeia, então você precisa acrescentar alguma coisa para poder corrigir. Não é entrar numa farmácia e estou resolvido o problema. Então, você vê que qualquer criança, adolescente, adulto, idoso, né, vai usar um aparelho para melhorar a parte respiratória, exercícios para melhorar a parte respiratória, veja como é que está a parte sérica, os hormônios, faça os pedidos, os exames, quais hormônios que eu tenho necessidade desse paciente ou dessa paciente, e vamos equilibrar. Então, o hormônio não é nada mais, nada menos. O seu corpo que fabrica. Se ele está fabricando aqui dentro, o que mais importa é identificar aonde está a disfunção, aonde não está funcionando. E forçar ou levar um estímulo para que essa célula volte a formar os hormônios novamente e você comece a equilibrar de novo. Tem doenças que no idoso tem e no adolescente, na criança, não tem. Por quê? Porque o idoso não tem mais hormônio. Que é, por exemplo, câncer de próstata. Adolescente, aí, jovem, tem câncer de próstata? Porque a progesterona e a testosterona está lá em cima, e outros hormônios também, né? Mas estão lá em cima. Quando eles começam a ter dificuldade, você pode ver, eu já tenho uma experiência, não posso falar para você ainda em termos de ciência, né? Posso falar das experiências, dos trabalhos que a gente tem feito, e olha que eu não trabalho com remédio, eu não dou medicamento para o meu paciente para melhorar, então eu não preciso levar para o laboratório. Qual é o maior laboratório dos meus pacientes? É o trabalho do dia a dia. É usando um aparelho, mastigando, respirando, exercícios, usando o aparelho e começa a recuperar. Então, para mim, isso é ciência. Tá? Isso é ciência. Então, você pega pacientes com diabetes, você pega pacientes com lesão cerebral, você pega pacientes com Parkinson, pacientes TDAH, transtorno de déficit de atenção, outro que a gente tem, vários, que não são doenças, não são patologias, são disfunção de células, disfunção de tecidos, disfunção de órgãos e perda do equilíbrio hormonal. Então, equilíbrio hormonal é fundamental na vida das pessoas. E eu vou mais longe, Marta, que me entristece muito. Vocês, mulheres, entram na menopausa, tem 1000 médicos para colocar a mão de vocês e botar remédio. Eu entro na andropausa, ninguém fala nada. E nós sentimos as mesmas coisas que vocês. Porém, são poucos os profissionais, professor, que sabem receitar os hormônios corretos. Como? Puxa vida. Se você não tem um estudo de fisiologia, vão ser médicos papagaios, vão ser cirurgiões dentistas papagaios, só repete o que os outros fazem. Esse é o grande problema que nós temos, são os médicos papagaios e dentistas e cirurgiões dentistas papagaios. Lê um artigo, lê alguma coisa e já acha que vai resolver o problema. Todo é um conjunto de coisas para essas células que estão ficando burras, células estão perdendo a inteligência, eu preciso recuperá-las. Se eu recuperar a inteligência, quer um exemplo fácil? Eu estou com o trabalho desenvolvendo, não tenho possibilidade de falar para vocês, mas eu cito Alzheimer. Alzheimer. Todas as pessoas com Alzheimer não têm colesterol. Sim. E o colesterol é um hormônio sumamente importante que vai fazer a pregnolona, a testosterona, né? E a progesterona. Então, se eu não tiver o colesterol, eu não vou ter outros hormônios também. E qual é hoje? É exatamente baixar colesterol. Eu tenho um trabalho na universidade aqui de Colômbia, me lembro o professor agora, mas ele fala que a maior fraude da medicina de todos os tempos chama-se colesterol. E eu posso provar. Como? Se você tiver seu fígado, seu colesterol alto, meu colesterol hoje é 320, para o médico é um desaforo, né? Então, alto. Quando você tem o seu colesterol alto, é porque seu fígado está funcionando bem. E aí vem a prova. 85% do colesterol que você precisa é feito no seu fígado, é produzido pelo seu fígado, não é pela comida que você come. Sim. O seu alimento te leva 15% do colesterol.
E você precisa de 950 miligramas de colesterol diário para você ter sua vida normal. Então, seu fígado precisa estar bem. Imagina esses idosos tomando 10, 12, 15 medicamentos, efeitos colaterais, que são metabolizados no fígado, altera a produção. O que vai acontecer lá para dentro com colesterol baixo? Alzheimer. Alzheimer. Professor. Então, hormônio é fundamental, né? É coisa assim fantástica, e também fundamental, um tratamento, o Dr. Chris Farrell, que é da Austrália, desenvolveu esse sistema, né, o sistema IOBRACE, que nós temos 3 especialistas no Brasil, Paulo de Aracaju, o outro Paulo de São Paulo, que faleceu, infelizmente, um colega nosso há uns anos atrás, e eu, somos 3, né, e tem mais a Ana, que é do Panamá. São poucos especialistas que nós temos no sistema IOBRACE, infelizmente. Entendeu? Vamos explorar mais adiante isso, professor. Vamos conversar, vamos ver uma forma de divulgar mais isso. Sim. Mas, professor, assim, ó, então nós podemos dizer que nós temos 3 pilares importantíssimos para termos saúde. Correto? Sim, que é o conceito de saúde, né? São 3 pilares. 3 pilares. Então, a respiração correta. Nariz funcionando corretamente. Nariz funcional. Sim. Podemos dizer. Boca funcionando corretamente. E hormônios em equilíbrio. E hormônios em equilíbrio. Top. Professor Marco assina embaixo isso. Isso chama... Sim, lógico. Um grande amigo. Eu falo que era meu irmão gêmeo. Professor, então isso. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Assim, sim. ó. A medicina está dizendo, já li algumas coisas, que lúpus é uma doença autoimune. Sim. Tá. Eles, quando usam doses elevadas de vitamina D, nós sabemos que a vitamina D é uma coisa espetacular, né? Não, é um hormônio. É um hormônio poderoso, enfim. Mas o que eu quero lhe colocar é o seguinte: quando uma pessoa tem já uma disfunção, porque qualquer doença seria uma disfunção a princípio, não é? Sim, sim, a princípio. Então, por que não é feita um equilíbrio hormonal de todos e não apenas a reposição de vitamina D? Eu tenho uma especificamente, professor, aquela doença, seja lúpus, seja esclerose múltipla, o que for, e despercebem o resto dos hormônios, que com certeza estão todos em desequilíbrio. Sim. E são profissionais da área médica que fazem isso. A resposta é uma só. Quem tem de responder é a indústria farmacêutica. Por que eles fazem isso? É aquele problema sério que nós temos hoje, né, com o coronavírus. Você sabe quanto custa um paciente internado do coronavírus se ele está entubado? De 12 a 15 mil dólares. Multiplica 12 ou 15 mil dólares por 5 ou 6 dólares, quanto custa para o SUS um paciente entubado do coronavírus? Que o governo paga? 40, 50 mil reais. Nos Estados Unidos é em torno de 15, 16 mil dólares. Cada paciente que entra, senta num leito e está escrito coronavírus, o governo paga para o hospital 15, 16 mil dólares. Aqui no Brasil não é igual, mesma coisa. Eu estou com um receio muito grande, que não vai acabar a pandemia nunca. Triste isso. Que a forma mais fácil de ganhar dinheiro é você internar um indivíduo que está com câncer, que levou um tiro, e ele é internado com coronavírus, e você não tem alguma coisa para comprovar, porque vai o paciente para o hospital, faz um exame, um teste, ele demora uma semana para saber se ele está com vírus ou não, mas se ele morre, no dia seguinte já está escrito no atestado de óbito que ele é do coronavírus. É isso que nós estamos vendo, César? É triste isso, a gente ouvir isso, né? E você viu agora o presidente da Tanzânia? Uhum. Você viu?
ele testou, ele fez o teste nos testes, com mamão, com leite de cabra, e tudo deu positivo. E deu tudo positivo. Esses testes que estão vendendo aí a preço absurdo de R$300 aqui no Brasil, numa farmácia, quer dizer, vai dar teste, vai dar positivo, vai dar positivo. Então, essa indústria farmacêutica que eu questiono muito, infelizmente. Poxa, se eu tenho condição de deixar meus filhos, meus pais, minha família, vocês, meus amigos, com saúde, eu não posso. Porque precisa automaticamente passar pela farmácia. E é isso e todo medicamento tem de passar por onde? Pelo fígado, com efeitos colaterais. Nós temos essa medicina, que é a medicina curativa. Então, essa medicina orofacial, que vocês estão dando essa abertura para a gente agora, que eu sou um dos coordenadores científicos do nossa medicina orofacial no Brasil, né? Sou coordenador científico. Nós estamos lutando para que nós possamos colocar no Brasil, por uma lei, uma PL, um projeto de lei que já está no Congresso. Eu tenho ido muito, esse ano passado, mesmo em janeiro, fevereiro, estive em Brasília, no Congresso, com senadores, com deputados, conversando sobre a necessidade de uma mudança de diagnóstico da nossa saúde do Brasil. Que são só sendo feito diagnóstico de doenças. Não só fica mais caro, mas como vai a óbito, vão a óbito muitas pessoas. Então já está na hora do Brasil fazer isso. E olha, nós temos tido uma aceitação muito grande de deputados e senadores quanto a esse processo. Né? Graças a Deus. Professor... Precisamos divulgar mais, divulgar mais. Temos uma deputada que está vendo a questão da odontologia... Hospitalar. Da teleodontologia. Ah, sim, eu vi. O que o senhor tem eu já faço isso, né, Marta? Eu já faço isso há muito tempo. Porque eu tenho paciente do exterior, tenho paciente de Portugal, da Bélgica, da França, da Alemanha, a Rita da Alemanha. Tem agora uma cirurgiã dentista desse ano agora, da Austrália, que eu estou fazendo o tratamento também. Mas, poxa, você é cirurgião dentista fazendo tele, o que você faz na boca do paciente? Não, eu faço diagnóstico de disfunção. Eu corrijo a disfunção. Então, eu tenho aqui, ó, mando para ela, vai fazer os exercícios. Eu mando para ela, vai usar. Eu faço, vamos conversar, como é que você está, como é que não está. Quer dizer, se precisa de uma ingerência no dente ou na boca, procura o seu cirurgião dentista, que eu vou conversar com ele por telefone, por uma videoconferência. Então, a odontologia já está fazendo isso. Agora, precisamos de uma lei para a gente poder estar mais seguro com tudo, não é verdade? Isso, não é? Professor Antônio, muito obrigado pela sua entrevista. Mas eu fiquei muito feliz de estar com vocês. Antes disso, eu quero... A Marta está ali já triste dele. Antes disso, eu gostaria apenas que o senhor falasse, antes de encerrarmos, sobre o seu projeto muito interessante, que é o Odontocrônicos. É um programa isso, né? Envolve o que, Odontocrônicos? Quando começou o Odontocrônicos? Qual é a proposta do Odontocrônicos? 1970, quando eu me formei, eu queria ser um cirurgião dentista para fazer com que as pessoas não ficassem doentes. E aí eu comecei a falar do crônico, porque as pessoas tinham doenças crônicas. E eu comecei a identificar, e um profissional de São Paulo, um professor, que é pós-doutorado, ele me deu uma definição de crônico muito interessante. Crônico é todo aquele paciente que não teve o que o médico ou o cirurgião dentista desse paciente não teve a capacidade, o estudo, a coragem, a insistência, né? E o conhecimento para diagnosticar o que o paciente tem, vira uma doença crônica. Então, ele vai tomar remédio para o resto da vida. E aí comecei a pensar, puxa vida, que a Marta acabou de falar agora, conceito saúde, o que é? Quer dizer, o nariz funcionando, boca funcionando e hormônio. São as três coisas que nós temos. E isso eu vim trabalhando com os meus pacientes, são 14.236 pacientes que eu pesquisei dentro do meu atendimento, que eu já estou com mais de 50 mil pacientes, são 53 anos de profissão. Tá? Eu comecei a pesquisar e ver que a falta de função realmente levava a vários tipos de patologias. Estavam fazendo cirurgias de amígdala, e aí tirava a amígdala, não tinha mais amidalite.
aí ia ter uma faringite. Aí faringite era remédio para o resto da vida. Então, se está com uma rinite, está com uma sinusite, não precisa ter essas doenças. Cárie, não precisa ter. E aí, nariz que funciona não tem rinite, não tem sinusite. Boca que funciona não tem cárie. Aí eu comecei a trabalhar em cima desse processo, tanto na área médica como na área da odontologia. Então, quer dizer, conceitos de diagnóstico entre a medicina e a odontologia. E hoje nós estamos trabalhando com odontocrones no seguinte sentido. O sistema odontocrônico são indivíduos que têm o nariz e a boca que não funciona e um desequilíbrio hormonal que apresenta tais patologias. E eu já cataloguei essas patologias. Como eu já falei para vocês, uma paralisia cerebral que a criança passou a andar. Era um absurdo a gente pensar isso na medicina, né? Anos atrás, pelo menos. Poxa, mas ela vai ficar em cadeira de roda para o resto da vida. E, na realidade, está andando. Ela está raciocinando. Se eu te mandar uma fotografia da Lia, ela está no supermercado com o pai, está com a mão em cima, olhando o caixa, a menina do caixa, que ela nunca tinha na vida dela. O que aquela mulher faz? O que significa aquilo? E, de repente, ela pegou o carrinho e foi andando com muita dificuldade ainda, né? Foi andando com o pai, pegando o que ela estava botando no carrinho. A hora que ela chegou no caixa, o rosto dessa criança, olhar essa menina do caixa, fala, puxa vida, ela mexe com dinheiro. Coisa que para nós foi corriqueiramente, mas a Lia não. Então, isso chama-se uma criança odontocrônica. Uma criança que está com Alzheimer, um indivíduo que está com Alzheimer, uma criança que está com amidalite, né? Uma criança que não fala, tem uma dislalia, fala errado. Né? Então, ela precisa de quê? Fazer a boca funcionar. Então, são pacientes odontocrônicos que têm disfunção do nariz e da boca, que pode ser corrigido sem medicamentos. Eu não preciso esperar ficar doente. Perfeito. Então, esse foi o objetivo. Então, eu cheguei no meu... Posso falar para vocês hoje que eu estou no auge da minha vida, né? Estou no teto da minha vida. Eu digo sempre que eu trabalho no meu futuro. Né? Hoje eu trabalho no meu futuro. Professor, então o senhor pode dizer que a saúde começa pela boca? Não, jamais. Porque não é só boca. Ah, sim. Não é verdade? É verdade. E então, cárie, olha só, cárie é uma doença da boca. Não é a escova de dente. Se você escovar dente, não tem nada a ver. Escovação de dente, a higiene da boca, isso é higiene pessoal. Não tem nada a ver com a odontologia. A escova de dente não tem nada a ver com a odontologia. É higiene pessoal. Vê que isso aí já... É incrível. Sabe o que me levanta uma questão muito séria, professor? É que acho que nós vamos ter que fazer outra entrevista para continuar, porque ainda temos muito assunto. E assuntos importantes, né? César, você já viu alguém que tem coleção de escova de dente? Não. Pois é, eu tenho a terceira maior coleção de escova de dente do mundo. Meu Deus! Professor, foi um prazer conversar com o senhor. Foi assim, ó, muito interessante, muito agradável. Aprendemos muito, né? Agradecemos também a sua atenção, a sua disposição de nos atender. O senhor com certeza será sempre bem-vindo no jornal Conceito de Saúde, na editora Conceito. Muito obrigado. E para nós é um prazer tê-lo também como colaborador do jornal Conceito de Saúde. Eu que fico honrado com essa posição. Tá bom. E outra coisa, que vocês são praticamente, como eu digo, né, a minha mão para levar para o povo uma nova forma de diagnóstico de saúde e não diagnóstico de doença que a medicina curativa faz. Esse é o nosso objetivo. Precisa realmente passar para frente, que é a medicina orofacial. Esse é o nosso objetivo e essa é a nossa linha editorial. Professor Antônio, muito obrigado pela sua atenção. Fiquem com Deus. Professor, gratidão imensa pelo seu carinho, pela sua consideração, pela disponibilidade de nos dar todo esse conhecimento. Isso não tem preço. É verdade. Eu me sinto assim e agradeço de coração, Marta.